Salve minha gente! Sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós encerraremos a leitura do Evangelho de São Mateus, um vídeo um pouco mais comprido porque vamos ler os 3 últimos capítulos, então desde já eu conto com a sua paciência aí. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá! Paixão e ressurreição de Jesus. Capítulo 26. O Messias vai ser morto. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, ele falou a seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Decidiram juntos que prenderiam Jesus com esperteza e o matariam, mas diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para que não haja confusão no meio do povo. Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito precioso. Ela derramou o perfume na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram com raiva e disseram: Por que esse desperdício? Isso poderia ser vendido bem caro para dar o dinheiro aos pobres. Jesus percebeu e disse: Por que vocês aborrecem essa mulher? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela derramou esse perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda a parte onde esta boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e disse: O que é que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? Combinaram então 30 moedas de prata, e a partir desse momento Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. O novo Cordeiro Pascal. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo e eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: É como você acaba de dizer. A instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo: de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. A fidelidade de Jesus aos seus. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Essa noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galiléia. Pedro disse a Jesus: Ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei.
Jesus declarou: Eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. A grande tentação. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: Minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero e assim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: Como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos! Aquele que vai me trair já está chegando. Fidelidade até o fim. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. E então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que isto deve acontecer? E nessa hora Jesus disse às multidões: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vocês não me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Jesus é o juiz. Aqueles que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo isso. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 testemunhas e afirmaram: Esse homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você acabou de dizer. Além disso, eu lhes digo:
De agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Messias. Que foi que te bateu? Quem foi que te bateu? Pedro cai na tentação. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: Não sei o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que aí estavam aproximaram de Pedro e disseram: É claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Capítulo 27. Jesus é inocente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenarem à morte. Eles o amarraram e o levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: E o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os chefes dos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e as deram em troca pelo campo do oleiro, para aí fazer um cemitério dos estrangeiros. É por isso que esse campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas o avaliaram, e as deram em troca pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus ou Barrabás? Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É você que está dizendo isso. E nada respondeu quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, que chamam de Messias? De fato, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não se envolva com esse justo, porque esta noite, em sonhos, sofri muito por causa dele. Porém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que vou fazer com Jesus, que chamam de Messias? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
Eu não sou o responsável pelo sangue desse homem. É um problema de vocês. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. O verdadeiro rei. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as roupas dele. Daí o levaram para crucificar. O verdadeiro Messias. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele. E ficaram aí sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros ele salvou. A si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Que Deus o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Jesus é o Filho de Deus. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani? Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja, a ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: De fato, ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam aí olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Fim da história? Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação,
os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando ainda estava vivo, falou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, mande guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Então essa última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: vocês têm uma guarda. Vão e guardem o sepulcro, o melhor que puderem. Então eles foram manter o sepulcro em segurança, lacraram a pedra e amontaram guarda. Capítulo 28. Jesus está vivo. Depois do sábado ao amanhecer do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como haviam dito. Venha ver o lugar onde ele estava, e vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Reação dos inimigos. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos, e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus é o Senhor da história. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Muito bem, eu agradeço a você que acompanha esta longa leitura até aqui. Por favor, não esqueça de fazer o seu comentário, de se inscrever no canal e de deixar o seu like. No vídeo de amanhã, começaremos a leitura do Evangelho segundo São Marcos. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!